Meu nome é Johan e eu estou aqui para mostrar como a fórmula de Martins, só que não, ajudou a provar a curvatura da Terra. Hoje nós vamos ver aqui como essa fórmula funciona e como ela ajudou a provar a curvatura da Terra com um vídeo mostrando um experimento prático da fórmula de Martins, só que não. Antes de começarmos a destrinchar a fórmula de Martins, fazer uma análise dimensional sobre a fórmula de Martins e outras coisas mais, eu percebi que o canal precisa crescer. E eu tenho aqui uma audiência muito boa de terraplanistas, que entram aqui no canal, nos comentários, e fazem suas perguntas, xingam, fica à vontade, não me importo, respondo praticamente todas as perguntas. Então, pensando nesses amigos terraplanistas, eu resolvi fazer um sorteio. Claro, um sorteio, todo canal para crescer tem que sortear alguma coisa, certo? Então eu comprei um livro do Martins, olha só que legal, e vou sortear. E como é que funciona esse sorteio? É muito simples. Isso só serve para terraplanista, hein? Quem não for terraplanista não vai entrar nesse sorteio. Daqui mais ou menos uns 4 dias eu vou lançar um outro vídeo mostrando matematicamente como grudar uma água na bola. Olha só que legal. E aí nesse vídeo teremos um sorteio para os não terraplanistas, ok? Então vamos lá. Por enquanto é só um sorteio para os terraplanistas. E para ganhar como é que faz? Óbvio, tem que se inscrever no canal, colocar um like ou dislike, né? Depois se você quiser desinscrever, problema é seu, não tem problema. E o que você tem que fazer? É simples, responder uma pergunta. O que pesa mais? 10 toneladas de ferro puro ou 10.000 quilogramas de gás hélio? Quem acertar concorre ao prêmio que vai ser sorteado em um hangout do canal Olho de Rapina. Nós vamos fazer lá, pegar o nome das pessoas, sortear o livro do Martins, ok? Beleza, foi dado o recado. Agora vamos começar aqui com a constante de Martins, só que não. Vamos fazer uma análise dimensional da constante de Martins, só que não. O que é análise dimensional? Análise dimensional é a parte da física que se interessa ou estuda as unidades de medida das grandezas físicas. O que é isso? Por exemplo, no sistema internacional, quando você fala de distância, você usa metros. Quando você fala de tempo, você usa segundos. Quando você fala de temperatura, você usa Kelvin. Quando você fala de corrente elétrica, você usa ampere. E por aí vai, tá? Então vamos fazer uma pequena análise dimensional para vermos qual que é a grandeza por trás dessa constante. Porque existem dois tipos de constantes. Existem as constantes adimensionais, que não tem dimensão nenhuma, tá? Por exemplo, π, 3,1416 e por aí vai. E nós temos a constante de Martins, só que não. Que nesse caso aqui, 7,848 e a menos 5, quilômetros a menos 1. Mas que diabo é esse quilômetros a menos 1? Porque nós temos aqui a fórmula de Martins, só que não. Que seria o quê? 7,848 vezes a distância ao quadrado e a resposta dá em centímetros. Então se nós temos aqui distância ao quadrado, nós teríamos quilômetros ao quadrado, que seria uma área. Então essa constante de Martins precisa ter uma dimensão que cancele um dos quilômetros, para ter uma resposta em quilômetros ou em centímetros. Então vamos lá, se você pegar quilômetros ao quadrado e dividir por quilômetros, você vai ter quilômetros. Então aqui no nosso caso aqui, a constante de Martins tem que ser quilômetro a menos 1, que seria aqui embaixo. Ó. Você passa para cima, ela vira menos 1, subtrai, mantém a base, subtrai os expoentes, nós temos 1. Então seria aqui, ó, quilômetro. Para centímetros, multiplicando por e a quinta, que no caso está aqui. Ó. Se eu quero passar 1 quilômetro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 1 e a quinta. E daí teremos a fórmula de Martins, só que não, que será de 7,848 vezes d ao quadrado, com resposta em centímetros. Ok, agora vamos lá. Será que ele descobriu essa fórmula por ele mesmo? Ou ele já tinha visto isso daí em algum lugar? Vamos dar uma olhada em outro vídeo do Martins, do mês de maio, e vamos ver se ele já tinha visto essa fórmula com uma outra cara. Vamos lá. Você tem que usar a curvatura da NASA, do livro de geografia, né? Que é 8 índice vezes o quadrado da milha, né? Então você pega uma milha ao quadrado vezes 8, a curvatura vai ser 8, né? Olha lá, então nosso amigo Martins já tinha visto
esta fórmula em outro hangout dele mesmo. Nossa, então nosso amigo Martins demorou praticamente aí 6 meses para descobrir essa fórmula que ele já tinha ouvido falar? Só que estava aqui em polegadas? Então se você pegar 8 polegadas e multiplicar pela milha ao quadrado, você vai ter a resposta em polegadas? Nossa, então o Martins então não descobriu nada, ele simplesmente converteu de polegadas para centímetros. E ele demorou 6 meses para perceber isso? Que triste, hein? Mas tudo bem, continuemos. Agora vamos resolver essa continha de uma forma mais simples, usando só o teorema de Pitágoras. Como assim? Olha, nossos amigos terraplanistas estão vindo para o nosso lado. Que lado? O lado da matemática e da física. Então agora jogando nesse lado aqui, nós podemos driblar melhor, fazer movimentos mais interessantes. Vamos lá. Como resolver essa continha só fazendo o teorema de Pitágoras? Pois bem, vejamos. Nós temos aqui, pelo teorema de Pitágoras, que x ao quadrado, eu vou chamar o r mais o h de x, que é a hipotenusa, é igual a d, a distância do observador, ao quadrado, mais o r, o raio da Terra, ao quadrado. Por que aqui o raio da Terra direto? Porque aqui nós estamos ao nível do mar. Mas aqui nós temos uma pegadinha que vamos ver daqui a pouco, ok? Então vamos resolver essa continha. Se eu tenho o raio r, eu tenho a distância d, então eu posso calcular o x, que é a hipotenusa. Ok, calculei a hipotenusa. Eu sei que o x é igual ao raio r mais o h, que eu quero saber quanto é. O raio eu tenho, então eu substituo aqui nessa fórmula, que me diz o quê? Que x menos o raio é igual à altura. E temos o que aqui? A constante de Martins. Como? Vou mudar isso aqui para 1. Voilá! Temos a constante de Martins em quilômetros, em metros e em centímetros. Olha só! Coincidência? Não, matemática. Não precisei resolver fórmula de Bhaskara, não precisei multiplicar números gigantes ao quadrado para dar números maiores ainda. Simplesmente usei o bom senso. O que ele fez está errado? Não, não está errado. Mas matemática é linda por causa disso. Podemos resolver problemas iguais por formas diferentes, e neste caso aqui, uma forma mais simples. Então, o que o nosso amigo fez aqui? Ele converteu, no caso aqui, uma fórmula que era dada em polegadas para centímetros. Como? Isso é muito fácil. Ele tem 1 polegada ao quadrado. Se eu colocar 1 quilômetro ao quadrado e achar o valor, no caso aqui em centímetros, é só eu colocar aqui do lado. Isso serve para polegadas. E se eu quiser calcular em pés, eu coloco aqui o raio em pés, eu coloco aqui a distância em pés e vou calcular a hipotenusa aqui em pés. Depois eu subtraio e tenho o valor aqui também em pés. E aí eu poderia criar uma outra constante para dizer que é em pés. Então aqui nós conseguimos calcular a curvatura da Terra que desaparece. Mas essa fórmula está 100% certa? Não, é razoavelmente certa. Por quê? Porque ela não leva em consideração aqui, quando você olha, a refração da luz. Vai curvar isso aqui um pouco. Nós temos aqui o professor que faz videoaulas, no caso aqui a matéria é topografia do curso de engenharia. E aí ele dá um exemplo levando em consideração a refração da Terra. Só que essa fórmula funciona para tudo? Não. Por quê? Quando você diz que aqui está o nível do mar, o que seria isso? A sua visada tem que estar no nível do mar. Então é como se você praticamente abaixasse a cabeça na altura da água. Então você tem que abaixar a cabeça lá na altura da água para enxergar isso aqui, para ter essa distância aqui. Então você vai perceber 7,8 centímetros a 1 quilômetro se você estiver praticamente com a cabeça ali na água. Então como é que eu faço a conta? Então, sendo que se eu colocar aqui um homenzinho aqui de 2 metros de altura, isso aqui deixa de ser um triângulo retângulo. Como eu resolvo esse problema? Vamos ter que voltar aqui e transformar isso aqui num triângulo retângulo. Como? Transformando o que não era um triângulo retângulo em 2 triângulos retângulos. Agora nós temos aqui de um lado a hipotenusa, que é o raio mais a altura do observador, e aí nós temos aqui o raio, e essa distância aqui é avisada para o horizonte. Então, até este final D1, nada vai sumir da visada do observador.
A partir desse ponto aqui, até o final da distância d2, teremos aqui a altura que será obstruída pela curvatura da Terra. E aí nós podemos calcular esse d, como nós temos d0 e calculamos d1, podemos agora achar o valor de d2, que vai ser d0 menos d1. E a partir daí teremos como calcular a altura que será obstruída pela curvatura da Terra. Então este é o procedimento com os triângulos retângulos. De onde eu tirei este esquema aqui para calcular a altura escondida pela curvatura da Terra baseado numa altura de um observador? Eu fiz as contas sozinho? Não, eu vim aqui nesse site aqui, que é a calculadora de curva da Terra, e você clicando aqui, ó, você abre o código fonte da página e tem um esquema de como calcular a altura que é escondida pela curvatura da Terra. Então vamos olhar aqui nas contas para saber como que ele faz para achar esses valores. Então a primeira coisa que ele faz aqui é achar o valor de D1. Nós temos aqui o raio da Terra, temos aqui a hipotenusa, que é este raio da Terra, mais a altura do observador que é dada. Então, a partir desses dados, nós conseguimos calcular o D1. Ele calcula aqui a altura escondida pela curvatura da Terra. Como? Ele sabe agora o valor de D2, tem o raio da Terra e só precisa calcular o H1, que está do lado de cá, ok? Então é assim que ele faz e foi daqui que eu tirei as informações. E por que essas informações são importantes? Porque se você pegar todo vídeo de terraplanista, eles falam aquelas bobagens que a curvatura não existe. Por quê? Eles simplesmente pegam, por exemplo, uma câmera, colocam uma câmera na praia, às vezes até colocam uma câmera no chão da praia e tentam mirar alguma coisa distante. E qual que é o erro desses caras? O primeiro erro é o seguinte, eles não levam em consideração esse H aqui da câmera. Ah, mas ele colocou a câmera no chão. Tá, mas a câmera está no nível da água? Não, está acima da água, então ele deveria descontar essa altura aqui. Como que ele poderia fazer isso? Ele poderia colocar uma plaquinha na frente da câmera, perto do mar, e ver qual que na visada dele, qual que é a altura que ele está de fato em relação ao mar. Então isso aqui daria essa altura aqui que já vai esconder. Então, lógico, de fato, nunca que eles vão conseguir mostrar essa altura aqui real. Por quê? Porque eles omitem essa parte aqui. Eles partem do princípio que você está aqui, ó, olhando com a cara ali na água. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui do Stephen Hawking de uma experiência que eles fizeram propagando ciência que é muito legal. Então vamos assistir agora um pedacinho do vídeo para entender onde eu quero chegar. Go. They take their first reading 500 feet from the shore. Okay, that was the height of it. Got it. For the next measurement, they'll need to go much further out. Okay, so now I need to go 3 miles away from the laser. All right. Awesome. So 3 miles away, where is the laser beam? Remember, if the lake is flat, it would be the same height as before. Cat, you have to go slightly to the left. You said go slightly to the left? Yeah. A little bit more to the right. There we go. I don't even think this beam is going to hit our boat. So we're going to have to measure it on something else. All right. No idea. Considerably. Here we go. Oh, is that your measuring tool? Do you see it? Yep. Can you mark it? Let me scoot you. We made the second measurement, and my whole world fell apart. It's like 6 feet. Yeah. Yeah. It seems a lot higher. Okay. You got it? Huh? All right. Just 3 miles away, the laser seems to have risen by 6 feet. But we know the beam is level. So that suggests that the lake is now 6 feet lower. To see a 6-foot drop when everything looked flat to me was kind of mind-boggling. Definitely kind of shattered my perspective in about 1 second. It made me rethink what was going on. Perception is still it's a flat lake, but So it's not a flat lake. it's not a flat lake. Então agora vamos explicar o experimento do Stephen Hawking. O laser estaria aqui nessa altura. E ele nivela o laser, então o feixe do laser estaria nesse sentido aqui.
Nossa, mas aí eu não vou conseguir medir nada do objeto que está do lado de cá. Exatamente. Então é por isso que tem aquela primeira marca. O que ele está fazendo com aquela primeira marca? É como se eu estivesse jogando daqui para cá. Ó. Então a primeira marca ele mediu a referência dele, essa altura. E aí o que ele faz? Ele pega esse conteúdo aqui e roda para cá. Então imagina agora que esse Hzinho está aqui e o laser está nivelado. Então ele estaria jogando para cá. Então eu vou ter essa altura H1 aqui mais uma outra altura. Quem que seria essa outra altura aqui? Nós podemos dizer agora que o raio, agora na verdade é o raio mais o H0. Então se você jogar aqui o raio mais o H0, ele vai fazer essa volta do lado de cá. E a gente criou nossa referência e continuamos medindo aqui o H1. Então foi isso que ele faz no experimento dele. Ele tira a altura de referência para conseguir rotacionar esse negócio aqui. Isso na fórmula seria mais ou menos o quê? O que ele estaria fazendo na fórmula? Como ele está usando aqui no caso um laser nivelado aqui no nível, seria mais ou menos o seguinte. De eu dizer que esse cara aqui seria um raio 00074, que continua dando para mim aqui 1,83 m. Então aqui seria como se eu estivesse mudando o raio da Terra. E aí eu vou continuar tendo aqui 1,83 m. Por que eu coloquei em inglês e não em português, sendo que tem esse vídeo em português? Porque quando ele dá a distância, ele fala que está uma distância de 3 milhas, que é 4,83 quilômetros. E na tradução eles traduziram como 5 quilômetros. E por que está aqui como 1,83 metros agora? Porque quando em inglês eles medem 3 pés, que dá mais ou menos 1,82 centímetros. Por isso que eu coloquei o vídeo em inglês e não em português. Então, por que quando o pessoal da Terra plana faz esses testes de curvatura não bate? Primeiro, quando nós olhamos em linha reta para o horizonte. Então nós formaremos esse triângulo aqui. Né? No caso da experiência do Stephen Hawking, ele coloca o laser nivelado com esse sentido aqui. Então o laser estaria aqui, ó, fazendo uma tangente nesse ponto que seria para cá. Ó, né? Por isso de rotacionar esse negócio e por isso de tirar a primeira medida. E no caso do pessoal da Terra plana, eles ignoram esse ponto aqui, esquecem que nós temos uma visada no horizonte e simplesmente aplicam essa fórmula aqui do jeito simplista. Por isso que a fórmula do nosso amigo Martins não funciona. Ele ignora este outro lado aqui do triângulo retângulo. Se ele colocasse um laser, funcionaria, desde que ele nivelasse o laser aqui, deixasse o laser reto em relação à posição dele, e aí ele poderia criar uma referência a partir dessa altura. É isso que acontece. E como a fórmula de Martins, só que não, nos ajuda a provar a curvatura da Terra. Em uma Terra plana, o Sol nasce de um lado, se afasta do observador e vai se afastando até desaparecer do campo de visão do observador. Isso é a teoria da Terra plana, é o que eles dizem. Mas, teoricamente, como o Sol simplesmente se afasta, se você pegasse um binóculo ou um telescópio e o apontasse para o Sol, você deveria conseguir trazer esse Sol de volta para você, que na prática não acontece. Então por que o Sol desaparece? O Sol desaparece porque a Terra é redonda. Vamos começar aqui na primeira falácia. O matemático supremo diz que você não consegue enxergar a África a partir do Brasil porque a atmosfera é muito densa e faz com que se desapareça todos os objetos lá no fundo do que você está enxergando. Mas os objetos estão lá, mas você não consegue enxergar. Ok, aí te faço uma pergunta. No mesmo vídeo do pessoal da Terra plana, do Gideão com o nosso amigo novo matemático aí, Martins, só que não, eles mostraram a Lua cheia de um lado e o Sol do lado oposto. A altura da Lua ou do Sol na Terra plana seria de aproximadamente 3.000 milhas, ou de 4.800 quilômetros. Agora eu vou mostrar algo interessante aqui. Aqui eu tenho esse ponto que vai do Brasil até a África, e é de 2.826 quilômetros. Se para o pessoal da Terra plana a distância entre o observador e a Lua no horizonte tem 3.000 milhas ou 4.800 quilômetros e eu consigo enxergar isso no horizonte, uma lua cheia, por que eu não consigo enxergar a África? O único motivo de eu não conseguir enxergar a África é porque a Terra é redonda e nós temos uma curvatura.
Voltando aqui então para a fórmula do Martins, só que não. No caso da Terra como um globo, o que aconteceria no pôr do Sol? Para um determinado observador aqui de uma certa altura. Para uma determinada altura de observador, eu vou ver um pôr do Sol em uma determinada posição no horizonte. Mas essa fórmula diz que se eu aumentar essa altura, eu vou conseguir voltar com o Sol aqui e continuar vendo o Sol, em função da altura, não de zoom paralelo ao horizonte. Então eu tenho que aumentar a minha altura para conseguir enxergar o Sol novamente. Será que isso na prática acontece? Eu vou deixar o link de um vídeo que eu tenho aqui, que eu peguei aqui no YouTube, e vou deixar um pedaço do vídeo para vocês verem aí. Eu vou ver um pôr do Sol e se eu aumentar a altura do observador, eu vou ver o Sol novamente, eu vou ver um segundo pôr do Sol. Vamos lá. Bom, estou gravando esse áudio aqui por cima da imagem para mostrar algumas coisas aí, para não ficarem de mimimi, para falar o seguinte: ah, eu não estou vendo a curvatura da Terra. Existem dois tipos de curvatura, então eu vou explicar para os animaizinhos de teta e terraplanistas, porque eles não conseguem entender. Você tem a curvatura que faz isso aqui, que nesse caso aqui, para cada 110, 111 quilômetros de distância, eu vou perceber uma inclinação nesse sentido de 1 grau. Então, por isso que você não consegue perceber a inclinação aqui tão forte, porque eu tenho que ter uma inclinação, eu tenho que ter uma distância aqui extremamente grande para perceber essa inclinação. Ah, mas por que eu percebo a inclinação nesse sentido aqui mais fácil? Simples, por causa do seu tamanho. Como o nosso amigo aqui, Martins, provou, é isso aqui, ó. Você tem essa distância aqui que é muito mais curta, e a partir deste ponto em diante, você consegue enxergar a curvatura da Terra. Então isso aqui vai ser a altura que vai desaparecer em função da curvatura da Terra. Como esse experimento nos mostra que a Terra é um globo e não plana? Simples. Vamos fazer uma analogia aqui na Terra plana. Segundo o pessoal da Terra plana, o Sol se põe em perspectiva. Primeiro erro: se o Sol se pusesse em perspectiva, o tamanho aparente do Sol teria que diminuir. Porque se ele está aqui em cima da gente com certo tamanho aparente, à medida que ele se afasta, ele deveria ter um tamanho aparente menor. Segunda falácia: a geometria nos diz que duas paralelas se encontram no infinito positivo ou no infinito negativo por outro lado. Então o Sol nunca vai encostar aqui na linha do horizonte. Mas como assim? É isso que a geometria nos diz sobre linhas paralelas num plano, em um plano. Então se você pegar um telescópio e mirar ele na linha do horizonte, no nível do mar, depois que o Sol desapareceu, você deveria conseguir trazer esse Sol. Se você subisse, não ia ter diferença nenhuma, porque o Sol está aqui, ó, paralelo ao seu plano. Não faz diferença se você está para cima ou para baixo, porque o seu Sol está aqui, ó, paralelo à sua linha. E é isso que a gente percebe na prática? Não. Tenta olhar com um telescópio depois que o Sol já se pôs na mesma altura para você ver se você consegue trazer o Sol. E o que diz aqui pra gente com relação ao globo?
O globo nos diz o seguinte: se você vê o pôr do sol a uma certa altura, você não precisa de telescópio, você não precisa de zoom, de IP900, nada. A única coisa que você precisa é aumentar a altura do seu ponto de vista. Aumentando a altura do seu ponto de vista, você será capaz de ver o sol de novo. E isso aqui vai indefinidamente. Enquanto você conseguir subir, tiver energia para subir, você vai conseguir acompanhar e ver o sol aqui. Simples assim. Então, mais uma vez, a fórmula de Martins, a constante de Martins nos prova o quê? A curvatura da Terra e, portanto, que a Terra é um globo. Obrigado, Martins.